Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. E hoje nós vamos falar sobre como a tecnologia e o letramento digital podem transformar vidas e gerar oportunidades. Porque impactar é mais do que um verbo, é uma atitude de vida. A nossa convidada especial hoje é a Ana Beatriz Portela, que é empresária, está à frente da BP Hub e BP Marketing. Olá, seja muito bem-vinda, Bia. Muito obrigada. Eu me sinto honrada de participar desse projeto de vocês, porque a gente sabe que impacto social é algo que toda empresa deveria ter, poucas têm, e eu acho muito incrível a iniciativa de falar sobre isso, de como a gente pode realmente impactar a sociedade, aonde a gente está, onde a gente mora, e falar através de propósito e inovação. Acho que o verbo impactar tem muito aí para dar certo, porque a gente precisa disso. Então, lembrando, a gente sempre gosta de falar aqui no podcast que o nome verbo impactar surgiu da conjugação do verbo. Eu impacta, tu impactas, ele impacta, nós impactamos. E quando nós impactamos juntos, juntas, isso tem muito mais força. É como uma egrégora que vai gerando uma cadeia de transformação. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de te pedir para falar um pouco sobre o que é impacto para você e como o impacto se reverbera, se apresenta na sua vida no dia a dia, no trabalho, com sua família, com seus amigos. Como que você lida com esse verbo impactar, Bia? Eu acho que todos nós somos agentes de transformação. E gerar impacto, a gente gera positivo ou negativo. Todos nós impactamos. A gente só cria memórias do que gera impacto na nossa vida. Tudo que foi traumático a gente lembra. E tudo que é muito incrível a gente lembra. Então, impactar é gerar de alguma forma uma transformação. Para mim é essencial que a gente possa impactar. Quando eu educo meu filho sobre coisas corretas que eles devem fazer, eu estou impactando o futuro deles, porque eles estão entendendo que esses valores são significativos. Na minha empresa, quando eu gero empregos, gero oportunidades, eu estou impactando famílias. Então, várias famílias dependem da empresa que eu tenho. Então, gerar impacto é ter movimento, é gerar ação. É muito mais do que ilustrar, imaginar, sonhar, impactar. Acho que está diretamente ligado à ação transformadora que a gente pode exercer na vida das pessoas, pode exercer na comunidade que a gente está inserido. E a gente não precisa impactar, eu não quero impactar o mundo. Se o mundo que eu vou impactar é a minha quadra, eu acho que já está de bom tamanho esse tipo de impacto, mesmo que seja de uma menor proporção, mas que a gente possa mover e criar essa força motriz para mudar realmente o que a gente não acha que está adequado. E o impacto da nossa história é o que nos traz ao momento de hoje, nos torna quem somos, a mulher que você é e que eu sou. E aí, falando um pouco de história de vida, você teve uma história que passou, onde você passou por muitas dificuldades. Você me contava que na infância seus pais tinham dificuldades financeiras, chegaram a viver de benefícios, que você conseguiu um emprego para financiar sua faculdade, e quando começou a trabalhar, chegava a pegar 6 ônibus. Conta um pouco dessa trajetória, daquele momento até a mulher que está aqui na minha frente. Hoje a gente está no mês internacional da mulher, né, em que se comemora essa data tão importante. Essa história, o que que ela trouxe, como é que ela foi e o que que ela traz para você hoje? Então, eu não foram nem meus pais, né? Só um ajuste. Foi minha mãe. Então, eu sou a quinta filha de uma mãe solteira que tinha uns 5 filhos, migrou do Nordeste brasileiro, veio para Brasília atrás de oportunidades, assim como tantos. E a gente passou muita dificuldade. Assim, dificuldade de não ter o que comer e depender dos vicentinos, dificuldade de depender de benefícios, de pão e leite, de vários benefícios. Eu conheci a pobreza não de ouvir falar, de vivenciar uma vida muito limitada. Tive um irmão que foi assassinado por dever traficante. Então, a minha história, foi forjada muito mais no meu desejo de sair, de romper com aquela realidade. A minha realidade socioeconômica veio com limitações, mas eu me agarrei na única oportunidade que eu tinha de sair daquele ciclo que foi através da educação. Então, eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida. E meu primeiro emprego foi como operadora de telemarketing. Eu ganhava R$ 436
O salário mínimo acho que era 425, né, gente? Então tem tempo isso, né? Se for jogar, tem bastante tempo. E eu fiz uma faculdade que nem existe mais aqui em Brasília, que é a UNEB, que é a União Brasileira, União Educacional Brasileira, e a UNEB era modular. Mas era a única que cabia no meu orçamento para fazer faculdade. Então eu comecei com administração de empresas, e o que eu ganhava eu pagava lá para poder fazer a faculdade. Isso me abriu oportunidades, porque eu consegui estagiar. Quando eu pegava 6 ônibus, nessa época eu morava no Recanto das Emas, e pegava ônibus do Recanto das Emas para ir para o Correio Brasiliense, que eu trabalhava lá pela manhã, estagiava no final da Asa Norte, aqui no final da Asa Norte, no Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, pegava ônibus do Confea para a Asa Sul, da Asa Sul para a rodoviária, porque a hora que eu saí da faculdade já não passava mais ônibus na W3 Sul, e da rodoviária eu pegava ônibus pro Recanto das Emas. Eu chegava em casa quase 1 da manhã e no outro dia, às 6 da manhã, eu tinha que estar de pé. Isso foram por quase 3 anos, essa rotina. Então, foi muito mais por um desejo de mudar minha realidade do que necessariamente é, por uma força diferente. Eu não queria viver o que eu já tinha visto e todas as pessoas que estavam no meu meio, elas não conseguiram, não tiveram essa iniciativa de romper. Então, eu sou hoje a única filha formada com nível superior, sou a única filha que conseguiu viajar a diversos países, que conheceu outras realidades, outras culturas, mas paguei um preço muito alto, porque nessa época, por exemplo, que eu trabalhava em 2 locais e fazia faculdade à noite, eu não tinha roupa para sair. Então, assim, eu andava igual uma doida, de verdade. As roupas que eu usava eram as mesmas roupas todos os dias, e não tinha dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha, que sobrava, era o dinheiro de passagem que eu vendia ticket para. Assim, era um bem bolado violentíssimo Que para deu certo. que deu certo. Graças a Deus deu certo. Eu consegui entrar numa grande empresa como estagiária. E essa empresa eu fui crescendo, que foi uma multinacional. E isso eu já tinha trabalhado 3 anos nessa vida insana de seis ônibus por dia. E entrei onde eu aprendi a abrir um mundo de oportunidades. Fiquei nessa empresa por 13 anos, depois saí para uma outra multinacional e, por fim, descobri que meu filho não comia frango. Na pandemia. Eu falei, gente, como assim esse menino não come frango, né? Sei lá, não comer buchada, rabada, ok, sei lá. Rabada não, né? Que também não é aceitável. Mas aí eu saí e fui empreender. E aí nisso começa a história dentro do empreendedorismo. E muito mais pela necessidade também, porque eu precisava me manter e manter os meninos, manter essa estrutura toda junto com meu marido. E sempre foi muito desafiador. Você falou da faculdade, você se formou em quê? Eu me formei em administração de empresas, com especialização em comércio exterior. Quando eu estava quase acabando o curso, eu descobri que se eu fizesse mais 6 meses, eu conseguiria me formar também em gestão de negócios. Aí eu interrompi a administração, formei em gestão de negócios. Então, ao todo, eu tenho 2 faculdades de bacharel, mas aí depois eu fiz especialização fora do país, aí fiz intercâmbio. Hoje eu tenho várias. E migrei, eu acho que já estou na minha terceira reinvenção de vida, que hoje eu estou trabalhando com algo que não é da minha formação basal, que é essa parte de inteligência artificial, de Tecnologia. letramento, de tecnologia. Hoje eu tenho uma empresa que é de tecnologia, que minera dados. E não tive a formação formal, mas através de cursos e diversas capacitações. Estou indo aí para a minha terceira profissão nessa minha jornada aí Então, empreendedora. eu queria perguntar, quando você sai dessa segunda multinacional e decide empreender, o que que aconteceu nessa virada de chave que te fez seguir por esse caminho da tecnologia? Eu achava que o marketing era interessante, né? E eu tinha muitos clientes que eram médicos. Eu acho que foi muito mais, assim, eu já tinha feito, estava fazendo uma pós na FGV de marketing digital, mas como eu trabalhava nessa multinacional, eu via que o marketing da multinacional era violentíssimo e na FGV estava meio que defasado frente ao que eu aprendia no dia a dia. E foi meio que, eu acho que eu acabei caindo de paraquedas dentro do marketing digital por uma necessidade de fazer alguma coisa que pudesse trazer um dinheiro mais rápido. Eu não tinha tanto tempo para ficar experimentando, porque seguro-desemprego, ele tem um tempo e eu precisava que a empresa tivesse essa se pagasse e pagasse minhas contas nesse período. Eu acho que foi muito mais dentro dessa jornada de necessidade mesmo e o que seria mais fácil. E foi assim que eu comecei com a cadeira de coworking, um sonho. Então, e Você contratando. começou com o BP Marketing Eu comecei com a BP primeiro. Marketing. Então, só para explicar para quem estiver nos assistindo que a BP Marketing é focada em marketing e a BP Hub é a empresa Empresa de que minera tecnologia. dados e que coloca
empreendedor, o comércio, o negócio local na primeira página do Google. Exatamente. A BP Marketing, a BP Hub surgiu de uma necessidade da BP Marketing. Porque a queixa dos nossos clientes é como é que eu fico no Google, anúncio é em dólar e é leilão, quem paga mais fica na primeira página. Meus clientes nem todos estavam habituados a anunciar. A gente não conseguia trazer o resultado que eles esperavam e era muito caro e o cliente muitas vezes cancelava a rede social porque estava chateado com o anúncio. Aí eu perdia cliente, perdia tudo por conta de anúncio. Eu comecei a estudar marketing de geolocalização e aí eu fui aprofundando e eu entendi que existia um mundo que ainda, até hoje, ainda é muito pouco explorado aqui no Brasil e em outros países. Está muito mais avançado, mas no Brasil era pouco explorado, que era fazer com que as empresas pudessem aparecer de maneira orgânica. Especializei, criei uma plataforma que me ajuda a primeiro visualizar como a empresa está dentro do algoritmo do Google, como ela, dentro do que ela está, o que está faltando ela corrigir, a gente corrige e quando a gente faz essa correção, os nossos clientes conseguem performar organicamente na primeira página. Eu coloco eles na primeira página? Não. Eu corrijo tudo o que o Google precisa. E o Google, quando ele compara a empresa A, B e C, a que tiver com maior conformidade vai aparecer na primeira página. Então, hoje, nossos clientes praticamente todos performam na primeira página, leva em média 45 dias para que eles performem. E assim como você ganhou o prêmio, né, a gente conseguiu aí ganhar o prêmio Sebrae, Mulher de Negócios, que foi, eu acho que foi um marco muito significativo na empresa, essa premiação, esse reconhecimento. Só no final, a BP Hub ela foi para a final, e na final eu descobri que a gente competiu com 1.000 empresas, gente. Incrível. É muita empresa, assim, eu não consigo nem calcular 1.000 empresas, a lista de 1.000 empresas, e a gente conseguiu mostrar a nossa solução para o Brasil inteiro, e isso até hoje vem reverberando essa iniciativa. A gente vai falar um pouquinho mais do prêmio daqui a pouco, mas eu queria voltar na questão da mineração de dados e nessa adequação. É quando você fala nesses ajustes necessários, de uma forma para que todos compreendam, quem entende mais e menos de tecnologia, o que que seria isso? Que tipo de adequação é necessário? Por exemplo, você responder uma avaliação é um critério. Existem dezenas de critérios que o Google acha que é relevante para ter no perfil da empresa. Ter a foto 360 da rua onde sua empresa está é um critério. Quando eu minero a sua empresa, eu vejo tudo que está fora. Por exemplo, se sua empresa não tem a foto 360, ela está com esse item fora da mineração. Se ela não respondeu às últimas avaliações, ela está fora. Se as avaliações que o cliente fez não tem foto, ela está fora. Então, todos os parâmetros que é importante para o perfil da empresa no Google, nossa plataforma consegue visualizar. E eu preciso ter acesso ao seu Google Meu Negócio para fazer isso? Não. A gente faz sem ter o acesso ao perfil, sem ter acesso de administrador. Quando eu vejo tudo que não está adequado, por exemplo, o Google tem a expectativa que o Google Meu Negócio seja usado como uma rede social. Então, você tem que postar fotos, você tem que postar vídeos, só que tem um volume para isso. Então, para cada segmento, você tem que ter uma quantidade de avaliações. A gente consegue minerar e mostrar para o cliente. Quando eu vejo tudo que está errado dentro do algoritmo, eu corrijo. O que é corrigir? Se não tem se não tem resposta, eu respondo. Só que eu respondo de qualquer forma? De maneira alguma. Porque até a forma como você faz e responde a avaliação tem uma técnica para isso. Então, você coloca uma lupa para ver o que está errado, ajusta dentro dos parâmetros que eles exigem. E requer um ajuste mensal? Todo mês. Por exemplo, a gente teve agora o feriado de carnaval. Um dos pré-requisitos para o mês de fevereiro é a resposta se vai estar aberto ou não. Era um dos pré-requisitos dos parâmetros que tem dentro do Google. Então, são dezenas de parâmetros e todo mês a gente corrige. Por quê? Se você pesquisar agora fisioterapia na Asa Sul, vai sair a Fisioeleva, que é também de uma das ganhadoras do prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Então, a gente consegue trazer, e a Fisioeleva, ela começou a performar com menos de um mês, ela já estava na primeira página. E quando ela contratou a gente, ela sequer estava listada no Google. E que impacto que isso tem para os seus clientes, para as pessoas que contratam a BP Hub? Que tipo de depoimento você já recebeu? E que tipo de pessoas, empresas hoje contratam você para esse serviço? Hoje a gente tem clientes dos mais variados nichos. Então, a gente tem desde grandes empresas a médias e pequenas. Mas qual é o meu posicionamento para a empresa? Para quem quando eu pensei na empresa, eu pensei em dar acesso para PME. Então, pequenas e médias
Empresa é o nosso olhar maior. Ah, não vou atender uma grande empresa? Não, eu atendo, mas não é onde a gente está drenando nossa energia. O que a gente traz de resultado que a gente observa dos nossos clientes e os relatos que eles dão é muito simples. Você só tem uma chance de aparecer na primeira página do Google. Ou é pagando, que é leilão, um anúncio, quem pagar mais vai ficar. Ou no perfil da empresa, então são 3 empresas que aparecem no perfil da empresa, é um site bem construído. Então, qual o resultado que a gente traz? A gente aumenta a visibilidade da empresa. Aumentar a visibilidade quer dizer que o cliente vai fechar comigo? Não. Mas eu deixo o cliente na porta, na cara do gol. Agora, se você não atendeu o telefone quando ele ligou, ele vai ligar para a empresa número 2, que estiver embaixo. Então, o impacto que a gente dá é fazer com que mais clientes busquem que estão buscando neste exato momento pelo seu produto ou serviço, que eles te encontrem mais facilmente. Se você não tem a nossa tecnologia, e se você não está na primeira página, a gente, como usuário, a gente não vai na segunda página. Você vai na segunda página do Google? Só se eu estiver buscando algo que eu realmente queira, mas é difícil. Normalmente você Praticamente fica na ninguém vai. primeira. Ninguém vai. Assim, de uma maneira geral, você vai no anúncio, você vai no Google Meu Você Negócio. até rola para baixo, mas Você você não troca de Você não página. troca de página. Se a gente, como usuário, faz isso, os nossos clientes também fazem isso. Agora, se você não está na primeira página, você está fora do digital. Por quê? 86% do share de mercado de buscas é do Google. Quem são os outros competidores do Google? Bing, que poucas pessoas usam. Badu, que a gente quase nem fala aqui no Brasil, no Badu. Então, essas outras plataformas, elas não conseguem ter o alcance que a Google tem. Antigamente, a gente falava em fazer propaganda na televisão. Aí mudou, aí começou o Instagram. Só que, por exemplo, qual a diferença do Instagram para o Google? O Instagram é uma rede de atenção. Você está vendo seu vizinho, seu primo, aí você vê um anúncio da minha empresa. Se você não está pensando em comprar isso agora, você passa e você acabou de gastar o dinheiro, porque ele passou, isso já gerou uma impressão. Agora, quando você vai no Google e coloca lá dentro do Google Academia Nasa Norte, você tem a intenção de contratar. Então, você não busca no Google que você não tem a intenção de contratar. Então, o que a gente faz é deixar o cliente na cara do gol para que você possa finalizar a venda. E também tem um aspecto psicológico, emocional, que muitas vezes a pessoa associa o fato da empresa ter aparecido na primeira página com a garantia de que ela é maravilhosa. Porque se ela está na primeira página, é sinal de que outras pessoas estão buscando. Para quem não conhece, né? Muitas vezes gera essa impressão de que isso traz mais credibilidade. E não é só credibilidade, porque se você não está na primeira página, você deixa de estar no digital. Assim, é algo que é tão crítico isso, assim, porque só tem uma chance, e é uma chance com espaço limitado. É isso que eu ia perguntar, sobre esse espaço limitado. Isso ainda é uma coisa que vem crescendo. Não está tão difundido ainda. Vai chegar um momento que não vai ter espaço para todo mundo, nem com a mineração? Pode chegar esse momento, mas os dados que recentemente o Google informou, menos de 6% das empresas, aí é um dado global, né? Eu não sei esse número no Brasil, menos de 6% das empresas no mundo gerenciam de maneira profissional o perfil da empresa no Google, que é o Google Meu Negócio. Se a gente for pensar, normalmente quando eu palestro sobre o tema, eu pergunto para a plateia, qual foi a última vez que você acessou o Google Meu Negócio da sua empresa? A maioria sequer sabe onde está a senha. Não é gerenciado. Então, ainda no digital é o oceano azul. Ainda. Porém, quem é que busca. Quais são as empresas que mais buscam a gente? Franqueadores e franquias. Porque eles já entenderam que essa questão do negócio local é uma mudança de jogo. Grandes empresas é que buscam. Agora, onde que a gente está buscando o cliente? A gente está buscando nas PMS. Por quê? Aí é uma questão do impacto social. Quando eu pensei na BP Hub, a gente começou lá atrás, era R$ 399 o valor mensal. E esse valor, eu falava, gente, se ele com R$ 13 por dia, se ele vender um cachorro quente, ele me paga. Porque eu queria dar acesso a quem não vai ter acesso simples à primeira página. E a gente foi agregando tecnologia, foi agregando soluções. Hoje a gente não faz só a gestão do perfil da empresa, a gente faz a gestão, a gente integra a empresa em todos os mapas e diretórios que existem hoje disponíveis no Brasil. Quando a gente faz isso, se você tem um Redmi Note, um Samsung ou um iPhone, eu consigo colocar o cliente na porta da sua empresa. Porque tem cliente que te liga, marca com você. Ele chega no endereço, ele não encontra, ele vai embora. Você pagou a secretária, pagou a agência, pagou todo mundo, o cliente chegou na porta, não encontrou o teu endereço, ele foi embora. Então, a gente traz essa parte de capilaridade, de deixar a empresa localizável. E o terceiro, que é o mais importante de todos, é a reputação. Porque se você está na primeira página
e lá tá falando que seu atendimento é ruim, você é péssimo, você pode estar na primeira página, a pessoa não vai, mesmo sem saber se aquelas avaliações realmente refletem a realidade do seu negócio. E a gente gerencia essa reputação, porque no digital você tem duas formas de ter uma reputação. Primeiro é no Reclame Aqui, aí hoje todo mundo fica naquela máxima. Ah, eu faço do limão a limonada, nós somos nota 7,8 do Reclame Aqui. Ninguém quer estar no Reclame Aqui. Qual é o único local que você tem uma reputação que você pode trabalhar e incentivar a sua reputação? É o Google. Porque você pede avaliação. Se você tiver a técnica certa de pedir essa avaliação, você ranqueia muito mais rápido e você consegue colocar a narrativa que você quer na sua avaliação, porque você consegue motivar a pessoa a te avaliar. A gente, como retaliação, e aí a gente, todos nós, quando a gente fica muito chateado com a empresa, a gente vai lá e acaba com ela no digital. Fala, a empresa é péssima, fui maltratada, humilhada. Mas raramente, quando você é tratada de forma assim incrível, você vai lá, a não ser que te peçam. Porque você fez um atendimento maravilhoso, a pessoa, poxa, você é maravilhosa, ela te dá o depoimento, mas ela não vai no digital para replicar esse depoimento. E é isso que você acaba perdendo o negócio. A gente faz Essa técnica de trazer o cliente para fazer a avaliação. Mas tem técnica. Até a quantidade de caracteres entra na avaliação tem técnica. Tudo que envolve digital tem parâmetros. Tem parâmetros. Assim, e é parâmetros que a gente... É aquele estudo. Fiz com quantidade X de caracteres. Não deu resultado, continuou, não mudou o algoritmo. Botei mais um caractere, mudou. A gente parametrizou toda a jornada. Então, eu sei exatamente uma avaliação. Para ela mudar algoritmo, ela tem a quantidade de caracteres. Ela tem pré-requisitos. E aí, se você vai ler lá no Google Meu Negócio, tem falando sobre isso? Não. Porque agora você faz no teste. Através de teste A/B que a gente foi vendo e vendo o que a gente poderia trazer de melhor performance para os nossos clientes. Então, você encontrou uma dor do mercado que ainda é uma dor gigantesca. E você falou em Oceano Azul, que é o Google hoje. Google Meu Negócio. Meu negócio. A tendência é que continue ainda. A tendência é porque as pessoas... Hoje, essa necessidade o cliente não tem. Porque se eu falo para o cliente... Hoje, o nosso maior trabalho de convencimento é explicar para ele que o Google Meu Negócio é importante. Porque muitas empresas fazem e nem lembram de mexer quem é que tem o senha. Não lembram qual é o e-mail que foi criado. Essa é a realidade do mercado. Então, eu preciso, primeiro, conscientizar que o Google é importante. Depois que eu conscientizo que o Google é importante, que o Google Meu Negócio é o caminho mais barato para ele atrair novos clientes, para, a partir daí, ele entrar na jornada de compra. Se eu não faço isso, ninguém acorda assim, gente, hoje eu vou arrumar meu Google Meu Negócio, vou deixar ele em conformidade que eu quero aparecer na primeira página. Ninguém faz isso. A gente, como empresário, a gente fala o quê? Eu preciso ter um Instagram lindo, impecável, com as coresinhas, tudo bem combinadinha. Agora, o Instagram mudou o jogo do algoritmo. Aí tem várias empresas que ainda estão no jogo do algoritmo anterior. Que hoje o Instagram, ele entrega mais resultado para vídeos. E ainda tem várias empresas fazendo post único. Então, você vê que o digital são detalhes. Só que os detalhes, quem está sabendo fazer esses detalhes bem feito, está surfando a onda e está atraindo mais clientes. E aí, Bill Gates falava, né? Ou você está no digital, ou você está fora do mercado. Então, não tem... É um caminho sem volta. Mais do que nunca. Principalmente agora em época de inteligência artificial. Mas a gente vai falar daqui a pouco de inteligência artificial também. Mas antes, eu queria voltar lá atrás, na infância e na juventude, para falar da sua proximidade com as ações sociais. Desde cedo, você tinha um viés de impacto muito grande. Hoje, isso se reverbera na sua vida profissional, na sua vida pessoal também. Mas isso começou lá atrás, na pastoral. Da criança. Na Pastoral da Criança. Fui coordenadora da Pastoral da Criança no Recanto das Emas. Para quem não conhece, a Pastoral da Criança é um movimento da Igreja Católica que faz acompanhamento nutricional das crianças. Todo mês, a gente fazia a pesagem. Através dessa pesagem, a gente orientava as mães. Eu nem era mãe nessa época, eu tinha 15 anos. A gente orientava as mães sobre o peso da criança, se a criança tinha ganho peso, se a mãe, dentro da gestação, ela estava dentro dos parâmetros que eram necessários. A Pastoral da Criança ganhou diversos prêmios internacionais, a Zilda Arnes, que até acabou falecendo fora do país, ganhou diversas medalhas. E é um trabalho... Eu sempre olhei... Esse lado social, eu acho que é um fato curioso, né, Gabi? Porque sempre teve de forma muito direta, até nos meus negócios, assim, tudo que eu penso, eu tento pensar, e eu crio, na minha persona, eu sempre coloco quem veio da minha dor, porque como eu vim da periferia... era uma periferia numa época quando o Recanto das Emas foi entregue, os lotes no Recanto das Emas, a gente não tinha luz, a gente não tinha água, a água era do chafariz, não tinha ruas asfaltadas, a estrada de chão aberta. E a gente viveu muitas dificuldades ali.
Só que o interessante é esse senso de comunidade. Mesmo com as dificuldades, não impediu de auxiliar. A Pastoral da Criança foi um movimento muito, assim, muito importante ó, por muitos anos na minha vida, onde a gente pôde auxiliar assim, desconhecidos, porque a gente batia de casa em casa para verificar se tinha criança, se estava grávida, se não estava, se estava com nutrição, se estava desnutrida. Tem um produto que a Pastoral da Criança entrega, que é a multimistura, que é um produto que é feito de farelo de trigo, que é feito com restos de casca de banana. Mas isso é dar sustância para as crianças. Então, assim, é algo que vem muito, assim, acho que vem muito da minha realidade, por tudo que eu passei. Eu acho que hoje eu vivo uma realidade completamente diferente do que eu vivi na minha primeira infância, que eu vivi na minha adolescência. Mas eu sinto que ainda preciso fazer mais. Assim, acho que a gente já tem uma obrigação de fazer mais. É a gratidão pela oportunidade que a vida te deu também, né? Exatamente. E a gente tem como impactar outras pessoas. Assim como eu saí, eu consegui furar a bolha, eu sei que tem muitos jovens que precisam só de uma oportunidade e essa oportunidade é de trazer um despertar. Eu fui catequista por muitos anos para adolescentes, quase 20 anos. E quando, na catequese, muitos jovens achavam incrível porque eu tinha carro. E aí, quando eu perguntava assim, o que vocês querem ser quando crescer? Motorista de ônibus. E não é demérito nenhum ser motorista de ônibus. Mas eles não conseguiam se imaginar, além daquilo assim, que para eles era o mais top de todos os tops empregos que eles poderiam arrumar. Então, assim, você vê que faltava referencial. Então, por que eu faço meus trabalhos sociais agora com o Instituto Bem, que é recém-lançado, que é de ensinar, fazer o letramento digital, que a gente vai falar mais à frente? Por que eu faço isso? Porque eu preciso que eles entendam que existem mais oportunidades do que essas que eles estão vivenciando. E que tem como sair, porque eu saí. Assim, e ninguém me tirou. Eu me tirei da situação que eu estava. Ninguém pagou minha faculdade. Eu sei os apertos que eu precisei passar. Então, eu acho que essa parte inspiracional é um dever social meu fazer, porque eu acredito que tem outras Anas Beatrizes em outros locais com tantas limitações, com tanta história triste para contar, mas que não se limitou pela história que viveu, mas muito mais pela possibilidade de fazer algo diferente. E hoje eu me sinto tão realizada, assim, eu olho para trás e vejo, assim, perdi muitos amigos, mas eu vejo, assim, que eu conquistei tantos outros, sabe? Assim, A vida vai abrindo outros caminhos, outros né? caminhos, exatamente. Não é fácil. Muitas vezes a gente carrega uma pedra, mas são coisas gratificantes que vêm. Antes do Instituto Bem IA, teve o Instituto Ser Grande, que eu achei até curioso que você disse que quando você era pequena, você queria ser grande. Eu falava, gente, pra todo mundo. Assim, eu tinha um apelido, as pessoas não vão lembrar, quem não tem muitos anos, né? Tinha o Caco Antibes, não sei se vão lembrar, a gente era um programa da Globo chamado Sai de Baixo, que eles falavam, né? Que ele tinha um jargão que era assim, eu odeio ser pobre, eu odeio pobre. Ele falava isso. E aí meu apelido em casa com meus irmãos era Caco Antibes. Porque eu falava pra todo mundo, eu vou ser grande. Aquela mentalidade, e eu falava, eu quero ser grande, eu vou ser grande. E o ser grande pra mim não era em estatura, era em realmente impactar. E isso eu acho que é a força do falar, né? Porque eu falava. Eu profetizei tanto na minha vida que eu ia ser grande, que aí eu montei quando a gente começou a BP Marketing, eu montei o Instituto Ser Grande. Para trabalhar a questão da colocação no mercado de trabalho. Porque nessa época eu já tinha trabalhado por muitos anos dentro da multinacional. E aí dentro do Instituto Ser Grande, eu ensinava os meninos a como se portar, ensinava a eles essa parte de entrar no mercado de trabalho, porque as primeiras entrevistas minhas, gente, ainda bem que não é gravado. Porque assim, eu fui de qualquer jeito e não era porque é porque eu não sabia como é que se veste para ir para entrevista. Era com a roupa que eu tinha. Então assim, eu não tinha noção. Assim, eu fui pra entrevista já com um chinelinho assim, que era tipo, quase uma havaiana, e pra mim eu estava lindíssima. Só que eu não tinha noção, porque a minha realidade que eu vivia, ninguém ia pra entrevista. Então, assim, como é que se veste uma entrevista? Eu não fazia ideia. É a falta de referência que a gente falou agora há pouco. Exatamente. Então, o Instituto Ser Grande, ele veio para trazer para esses jovens, a gente formou uma quantidade, assim, muito significativa de jovens, para mostrar para eles, ensinar o básico. Só que é o básico. Para quem tem um pai executivo que vê o pai todo dia saindo com um paletó, com a gravata, com tênis, com sapato engraxado, ele tem um referencial. Agora você pega o menino lá da periferia, que o pai normalmente está preso, a mãe é diarista. Qual é a referência desse menino para como ele vai entrar no mercado de trabalho? O que ele pode falar? O que ele não pode falar? Como que ele vai preparar um currículo? Eles não têm. Se você falar currículo, para depender do já falar currículo, ele vai falar, o que é isso?
O jovem não sabe o que é currículo. Se você não tiver essa noção, ninguém fala sobre empreendedorismo nas escolas. Você vê hoje que está surgindo uma outra escola que traz, que a gente falar de escola pública. Se você vai para a escola particular, eles estão reaprendendo matemática financeira. Os meninos da escola pública estão tentando sobreviver, aprendendo o básico do básico, mas sem ter a noção de mercado. E aí entra numa geração que nem estuda, nem trabalha. E o Instituto foi essa realização de poder trazer um pouco de realidade de mercado para esses jovens, para que eles pudessem entender minimamente, para que eles pudessem se transformar. A gente tem vários casos de meninos que, através do Instituto, conseguiram se colocar no mercado de trabalho, que hoje tem filhos que têm uma profissão, mas que eles foram impactados lá atrás. E agarraram a oportunidade de transformação. Tem gente boa em todos os lugares. Com certeza. A grande questão é a oportunidade, porque oportunidades são para poucos. E aí, quando você vai no processo seletivo, há disparidade entre um jovem que não teve um ciclo familiar muito sólido, que não teve uma educação formal ou que não tiver essas referências muito fortes para os outros, por mais que ele queira ser bom, é difícil, ele já entra numa desvantagem muito gigante. Então, o que a gente precisa cada vez mais, a gente que tem conhecimento, é promover esse tipo de conhecimento, porque se quem pode alcançar esses jovens não alcança, que são as empresas, o Estado, quem vai alcançar é o crime, que é onde dá atenção, que é onde para ouvir. Por que tantos jovens se desviam? Eu perdi vários jovens para tráfico de drogas, para o crime. Porque é onde ele tinha as oportunidades de comprar um tênis novo, de fazer algo que eles jamais imaginariam fazer, e onde que estava essa oportunidade? Não era no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho exclui porque ele não está dentro do padrão. Só que ninguém ensina qual é o padrão do mercado de trabalho. Por isso que a gente diz que o verbo impactar é uma atitude de vida. E a ideia é fazer justamente um chamamento para que mais pessoas abram os olhos para a importância do impacto. E aí, passando do Instituto Ser Grande para o Instituto Bem IA. A gente conversava agora há pouco e você falava que o mercado está mudando muito rápido, várias profissões vão ser extintas, muitas profissões novas vão surgir, principalmente nessa área de inteligência artificial, na área tecnológica, e a gente vai falar especificamente do Instituto Bem IA, mas também de outras vertentes que vão surgindo aí, como a das mulheres, projetos voltados para as mulheres que tenham a inteligência artificial e a tecnologia de ponta como uma alternativa para a geração de renda. Eu queria que você falasse dessas duas vertentes para a gente começar e aí a gente vai ampliando essa conversa. Não, perfeito. O Instituto Bem IA, que é até o IA para Todos, é um programa que surgiu, eu comecei a estudar inteligência artificial, comecei a implementar na minha empresa. Hoje, minha empresa, a gente tem quase todos os processos rodam muito bem por inteligência artificial. E eu comecei a dar um desespero, porque eu vim da periferia. Então, quando você vem, você sabe qual é a dor de lá. E quando eu observei que a quantidade de pessoas que vão perder o emprego é muito maior do que as pessoas estão calculando. As profissões vão ser substituídas. O Instituto BNA, ele trabalha o letramento digital. O que é letramento digital? É ensinar as pessoas a usarem a tecnologia e, através da tecnologia, ter renda. Então, ele vem, a gente vai agora no dia 30 de março, a gente vai ter a primeira formação, um workshop de formação de inteligência artificial, uma parceria do Instituto BIA com a Movice, que vai ser lá no Porto Rico, em Santa Maria. E dentro dessa formação, a gente quer que os jovens já saiam de lá sabendo fazer criação de conteúdo para as redes sociais, criação de vídeo para redes sociais, tudo baseado em IA. Porque eu acredito que se eles têm letramento digital, eles não vão vender pelo valor que uma agência vende. Mas se ele vender para o seu João do churrasquinho uma gestão de redes sociais por R$ 150, ele já criou renda. Se ele vender para o seu João do sacolão por 150... E é bom para todo mundo, porque também fomenta a transformação digital local ali. Para que essas empresas possam ser encontradas através do digital, porque todos nós usamos o digital. Agora, o ponto que eu acho mais bacana do letramento digital é indo para as mulheres em vulnerabilidade, especialmente as que sofrem violência. Porque essas mulheres, muitas vezes, elas se mantêm em relacionamentos abusivos, elas se mantêm em situações que são absolutamente complexas, porque eles têm filhos e elas não têm a profissão. Elas não têm renda para sair do cenário de violência. Então, a inteligência artificial, ela é uma força motriz porque ela consegue, através da inteligência artificial, pelo próprio celular, criar conteúdos,
criar ferramentas, criar planilhas, tudo sem precisar ter muitas vezes um notebook, porque se a gente for olhar quantas pessoas têm notebook, Isso que eu ia perguntar. O celular é suficiente para o esse celular curso de letramento digital? ele é suficiente, mas no curso a gente vai levar os computadores para que eles possam entender, copiar e colar. E assim, é coisa de dificuldade muito baixa. A gente criou prompts, que já são prompts, você vai copiar, colar e colocar o segmento, o negócio do cliente, você vai sair com o material pronto. Porque não, a inteligência artificial, se você for criar um robô de IA, é complexo. Agora, se você for replicar o que alguém já pensou, é fácil. Quando eu copio um prompt que é para criar um roteiro de vídeo para Reels, e eu coloco lá todos os parâmetros, é simples. Então, o que a gente vai ensinar é a parte simples da inteligência artificial. Eles vão precisar fazer robô de IA? Não. Mas com o que eles vão aprender já vai ser suficiente para gerar renda. Eu fiz uma palestra na Câmara Legislativa para 500 mulheres. E nessa palestra, eu expliquei cada inteligência artificial o que que fazia. O que eu recebi de depoimentos no meu Instagram, de mulheres assim, Bia, eu já estou vendendo o que eu aprendi com você. Isso traz um Muito significado. rápido, né? É muito rápido. Eu vou falar, foi uma palestra de 1 hora. Se em 1 hora eu conseguir impactar as mulheres de uma maneira que elas conseguem gerar renda, com um workshop a gente acredita de 25 e 25, que é a capacidade que a gente tem de computadores, de 25 e 25 turmas. Eu quero criar aí um dos maiores programas de letramento digital de Brasília, capacitando, informando e trazendo um cenário de igualdade social. Porque eu vejo meus filhos têm aula de robótica, mas se você for olhar dentro das escolas públicas, ainda é muito limitado. Você tem um local para você fazer minimamente uma aula de computação, como ligar um desktop. Tem jovens que não sabem ligar um computador. Isso que eu ia até falar, que muitas vezes um tabu que existe em relação à inteligência artificial está relacionado à falta de acesso à informação sobre o que é e como ela poderia se tornar acessível também. Falta de oportunidade. É falta de oportunidade. E eu acho que, quando a gente olha, quem alcança a grande massa? São políticas públicas. Se você vai em discussões de políticas públicas pensando em letramento digital, ainda está bem anterior ao que a gente está vivendo na parte privada do negócio. Então, a gente vê que o Brasil ainda engatinha nessa área. Brasília tem projetos, a Secretaria de Ciências e Tecnologia tem um projeto de tornar Brasília a capital da inteligência artificial, mas ainda são projetos. Agora, o quanto disso vai alcançar a ponta a uma criança que está no sol nascente, a um adolescente que está no Varjão, que está no Itapuã, o quanto disso vai alcançar esses jovens vai ser muito demorado. Só que quando for alcançar, meu filho tem 10 anos. Ele já faz robô de IA comigo. Meu filho de 10 anos. Quando meu filho tiver 16 anos, ele tem 6 anos de experiência. Ele consegue competir com qualquer adulto. Agora, se você não traz para esses jovens essa consciência, vai aumentando cada vez a mais distância vai ficar gigantesca. Porque o meu filho tem recursos tecnológicos. Só que o jovem que era a Ana Beatriz da minha infância, o jovem que está naquela situação, ele ainda não está. O máximo que ele está querendo é jogar o videogame. E quando você fala na extinção de postos de trabalho, quais são os principais empregos que você prevê que devem ser extintos? Todos que são operacionais. Se você for olhar a China é um exemplo gigantesco. Se você for olhar na China, eles estão fazendo entrega por drone. Entrega por drone e você exclui o motoboy. Se você for olhar nos hotéis, o garçom é um robô, que ele vai lá no seu quarto, aperta sua campainha e te entrega comida. O garçom está sendo extinto. Se você for em cafeterias, se você for olhar em cafeterias, tem cafeterias que eles fazem a própria mixagem e você só tem o atendente, você exclui o barista. Se você for em empresas que fazem limpeza, você tem lá robôs que estão limpando. Então, assim, a parte operacional, ela pode ser... Recentemente teve uma publicação mostrando os humanoides, que são os robôs com corpo humano. A capacidade que eles têm na agricultura, de cortar e pegar frutas. Estavam mostrando eles pegando caqui. Que caqui você não pode sacudir a árvore, que se o caqui cair, Ele estraga. esborracha. Ele pega com a mão, mas um robô que não tira férias, que não tem seguro. Não se cansa. Não se cansa. Você carrega a bateria dele à noite, no outro dia, se você quiser deixar ele intermitentemente, só para o tempo de carregar, você pode colocar. E ele está fazendo o que quantas pessoas faziam. Se a gente for olhar os transportes, gente. O transporte em vários países é transporte autônomo. Não tem um motorista. Aí se você fala, não, tá bom, tem um motorista, mas não tem mais o cobrador.
Você passa o cartãozinho. E a tendência é que tudo evolua muito mais rápido. Essas mudanças vão chegando cada vez mais rápido. Olha no aeroporto. Se você for olhar o aeroporto, você mesmo etiqueta sua mala, você entrega ela. Aí você vai passar lá para olhar o seu. Você, hoje aqui em Brasília tem, mas se você for em Guarulhos, você mostra ali seu passaporte, o seu ticket na entrada, você já não tem. Você tem uma catraca que faz a leitura do seu passaporte. E você entra. Quantos postos de emprego deixaram de existir por conta de automações? A gente está falando de automações simples. Agora, consultoria. Vou dar um exemplo. Você tem um site chamado Venturos AI. O Venturos AI, você coloca qualquer site dentro desse Venturos AI, você tem direito a 3 gratuito por mês. E você consegue criar o seu plano de negócio, sua análise SWOT, sua análise PESTEL, o que uma consultoria faria, que te cobraria em torno de 20 mil, você faz com um clique gratuito online. Esse é o impacto da inteligência artificial. Chatbots. Um robô que faz o atendimento, que cria que faz o funil de venda, que faz a gestão, que comunica seu cliente quando está no horário de voltar ou não. Um robô de atendimento, ele substitui uma secretária e um atendente. Por isso, essa urgência, essa corrida aí para o letramento digital chegar ao máximo de pessoas possível. Exatamente. E a ruptura, eu acho que agora para o final do ano para o início do ano, a gente vai ver, assim, tem muita coisa acontecendo e a gente não, olha que assim, eu respiro inteligência artificial ultimamente e a mudança é tão gigantesca e aí o pessoal ainda está discutindo ali GPT. Gente, o GPT já foi. Assim, tem tantas outras inteligências artificiais que estão vindo com um poder gigantesco de fazer qualquer coisa. Eu estava mostrando agora mais cedo a foto, tirei uma foto minha e coloquei eu falando em russo na foto. Eu falando em russo, eu falando em árabe, eu falando em diversos idiomas através de uma foto. Aí se eu pego 3 minutos de áudio de qualquer pessoa, eu coloco a voz da pessoa, eu replico a voz dela com todos os tiques fonéticos que ela tem. Esse é o impacto. Então, você consegue fazer muitas coisas e otimizar. Se eu tenho uma planilha complexa, eu subo a planilha complexa dentro do ChatGPT, nesse caso teria que ser pago até então, subo essa planilha, peço para ela criar dados, criar dashboards, criar tudo, ela cria na hora. Em segundos. Em 3 segundos eu crio um dashboard, uma apresentação. Eu levaria quanto tempo para fazer isso? E muitas empresas já estão reduzindo o número de pessoas porque tem uma equipe que conta com a inteligência artificial. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo dentro do marketing digital. Antigamente, quais eram os papéis que a gente tinha no marketing digital? Uma agência simples. Ela tinha um redator, que escrevia o texto. Tinha o copyright, que escrevia o anúncio. E os dois foram substituídos pelo GPT. Você pode botar hoje uma pessoa com 2º grau e com prompt certo e vai fazer. É exatamente o que 2 profissionais super capacitados, que escreviam super bem, faziam e sem perda nenhuma da qualidade. Agora, falando do Instituto BEM IA, tem uma perspectiva de quantas pessoas vocês pretendem atender para fazer frente aí a essa corrida tecnológica e a redução do número de empregos, criando mais oportunidades? Tem. A gente tem aí, para esse primeiro ano, a gente está pensando aí em torno de 500 pessoas atendidas. Isso é o nosso T1, que seria o nosso objetivo 1. Mas pelo que a gente tem conversado com algumas instituições, com algumas secretarias de Estado, a perspectiva é de ser muito maior. A nossa maior limitação hoje é o computador, porque a gente tem 25. Por que a gente criou o número 25? Porque a gente quis? Não, eu queria, se pudesse colocar 200, eu colocaria. Só que eu preciso que eles entendam como é que funciona o desktop, porque no desktop tem soluções que é melhor que no celular. E é importante que eles entendam como é que funciona o desktop, porque se eles forem para o mercado de trabalho, eles foram conseguirem um emprego, eles vão usar o desktop. Já tem uma familiaridade, né? Já vão ter uma familiaridade. Então, por isso que a gente não coloca o celular. Porque muitas vezes, se a gente for olhar os jovens normalmente eles não têm celular. Quem tem é o pai, os jovens da periferia. Quem tem é o pai ou a mãe. E aí eles não vão ter o celular do pai e da mãe para ficar o tempo todo criando. Então, a gente quer que eles entendam da forma mais ampla, porque a partir dessa forma ampla, eles vão poder adequar depois para o celular. E totalmente, assim, é simples de ser usado desde que tenha os comandos certos, os prompts certos. E eu queria chegar até esse momento, a gente está caminhando para o fim, mas para falar que por tudo isso, você foi uma das vencedoras, em primeiro lugar, do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, na categoria Ciência e Tecnologia, que normalmente é uma área que é
ganha destaque os homens. Você mesma já me contou que muitas vezes você vai para reuniões e você é a única mulher presente e muitas vezes ainda tentam te ignorar por ser mulher. Então, assim, uma super conquista, uma super vitória. E como é que é isso? Como é que isso chega na sua vida agora, no momento que você está nesse caminho crescente e com esse reconhecimento? Então, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócio acho que foi muito significativo. O mercado de tecnologia, menos de 10% das mulheres estão em cargo de liderança. E quando a gente vê essas mulheres no cargo de liderança, quando eles falam que eu sou muito boa, eles falam, nossa, você parece homem. É quando eu sou reconhecida como muito boa. A gente vê que efetivamente é um mercado masculino fechado e eles têm o grupo do Bolinha. E é muito difícil. Eu tenho conquistado meu espaço muito mais por uma determinação minha. Porque se eu fosse me basear, pergunta se meu marido é da tecnologia, porque a mulher ainda assim é bastante estigmatizada. Se a gente for olhar em conselhos de administração, quase não se tem mulheres. Se a gente for olhar na política, quase não se tem mulheres nos representando, só que quem decide sobre o nosso futuro ainda são os homens. E não é sobre a mulher contra o homem, é sobre a mulher realmente ganhar um espaço mais adequado. Dentro da área, dentro do nível superior, nós somos maioria. Hoje no Brasil, as mulheres são maioria. Agora, quando a gente vai para a tecnologia, menos de 10% estão em cargos realmente deveriam estar em trabalho. As que estão trabalham muito mais do que os homens, as que estão em cargo de liderança, para poder mostrar que são capazes. Então, é desafiador. O que a gente precisa, o letramento digital, eu acredito que ele traz um impacto nessa frente, porque a gente pode mostrar para as mulheres que é possível você ser mulher e você estar na tecnologia e você promover essa mudança. A mudança que a gente quer, a gente precisa ter pessoas que nos inspirem. Quando a gente pensa, existe a mulher no varejo, eu lembro da Magalu. Se a gente for pensar, mulher na música tem várias, nas artes tem várias, na literatura tem várias. Quem são as mulheres que estão na tecnologia? Aí fica aquele hiato, a gente não sabe quem são as. Bia Portela. Eu estou trabalhando incansavelmente para falar sobre isso, porque ainda falta representatividade E no esse nosso prêmio segmento. chega como um reconhecimento para esse Sem momento e para esse dúvida, trabalho que você faz. sem dúvida. E assim, não só isso, a gente ganhou, passado o Sebrae, acho que passou 2 semanas, a gente ganhou o Brasil Startup Awards em 3 categorias, como empreendedora do ano, startup tração e empresa de marketing inovador. Então, a gente tem mostrado, e não é só por prêmios, mostrado que o que a gente faz gera impacto, e esse impacto melhora o ecossistema que a gente está inserido. Mas eu acho que o Sebrae foi realmente um marco, até mesmo porque quando eu me inscrevi, eu queria participar, nem tinha pretensão de chegar no prêmio nacional. Então, assim, só de ter participado, tanto que eu gravei um vídeo, eu nem sabia a gente não sabia quem ganhou, não sabia que ganhou, né? No dia lá, entrando no salão de A festa do gente queria ter Sebrae. ganhado, mas não sabia se tinha ganhado, A né? gente não sabia. Aí eu falei, gente, já tô tão feliz. Foi um depoimento até de coração. Falei, gente, tô muito feliz de estar entre as finalistas, de concorrer, porque eu acho que eram 25. Eu não me lembro quantos finalistas eram na categoria distrital. E eu fiz um vídeo lá. Falei, gente, já tô muito feliz. Eu nem imaginava, de verdade, eu não imaginava ficar entre as finalistas. E quando a gente saiu e conquistou, cara, achei sensacional. Quando eu vi que a gente foi para a etapa nacional, assim, eu não sou chorando, tá? Mas me tornei. Depois eu só chorava. Já superei a fase do choro. Mas, assim, é algo Chorar que faz bem, de felicidade faz muito não, e eu bem. chorei bastante, né? Assim, eu não tenho uma foto que salve do prêmio da etapa distrital, porque todas as fotos e eu não choro bonito, né? Tenho que aprender a chorar de forma Eu achei artística. lindo, eu estava lá, eu achei lindo você chorando. Mas se você pudesse dar um conselho, uma dica, um insight para pessoas que querem empreender e que querem impactar ao mesmo tempo, qual seria esse insight? Qual seria essa dica? Sejam protagonistas da história de vocês. Não se limitem ao que os outros dizem. Porque eu escutei muito não. Eu escutei que eu não ia chegar. Todos os nãos que eu escutei, todas as portas que se fecharam, viraram tijolos. Então, seja o protagonista da sua história e não deixe que os outros modelem o que você vai ser, aonde você vai chegar. Parabéns pela sua história, parabéns por ser grande. Você decidiu lá atrás e hoje você está nesse caminho, nessa jornada. A gente adorou te receber aqui no Verbo Impactar. A ideia de que juntos sejamos mais fortes, que a gente possa propagar o impacto, possa propagar o bem e vamos juntos nessa jornada.
Eu que agradeço essa oportunidade. Falar de impacto social é algo que está dentro do meu, dentro do meu coração e dos meus negócios. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre o impacto que a gente pode gerar e as empresas, quanto mais tiverem consciência que todos nós temos um papel importante nessa jornada, eu acho que a gente vai estar andando aí para o caminho certo. Super obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de História estar aqui. inspiradora. Parabéns. Obrigada.